Engarrafamento em uma floresta belga. O que você espera encontrar numa floresta? Mamíferos e pássaros da floresta? Óbvio. Talvez alguma cabana de um guarda florestal? Claro. Talvez um edifício abandonado? Isso também é possível. Mas você definitivamente não espera um engarrafamento. No meio de uma densa floresta no sul da Bélgica, não muito longe de um assentamento chamado Chantillon, existe um verdadeiro cemitério de carros antigos. Carros retrô que lentamente enferrujam e se desfazem no meio de faias e carvalhos. Mas como eles chegaram aqui, especialmente nessa quantidade? Dizem as lendas que o cemitério de carros apareceu quando soldados dos Estados Unidos destacados nessa região, após a Segunda Guerra Mundial, esconderam os seus carros recém-comprados aqui. O custo do envio dos veículos para os Estados Unidos era muito alto. É claro que os proprietários desses carros não planejavam abandoná-los para sempre. Eles planejavam buscá-los depois, mas não conseguiram. Ano após ano, os carros deixados ao ar livre foram gradualmente destruídos pelo tempo. Não demorou muito e esse lugar ficou parecido com uma cena de um filme sobre o apocalipse. A impressão é que as pessoas paradas no trânsito abandonaram seus carros para escapar de algum perigo terrível. Antes, havia 4 cemitérios de automóveis e cerca de 500 carros nos arredores de Chantillon. Mas hoje em dia sobrou apenas um desses locais abandonados. Ele contém entre 100 e 150 veículos, sendo alguns deles modelos bastante antigos. No entanto, foram adicionados ao local outros carros, cujos proprietários estiveram por aqui anos mais tarde. Em 10º lugar, Sanzhi, Taiwan. Sanzhi é um complexo de apartamentos que serviria de resort, construído por volta de 1960, que incluía uma barragem de proteção contra o mar e um pequeno parque de diversões. O projeto foi encomendado pelo governo, mas não há registro do arquiteto que projetou o resort. Relatos de jornais descreveram muitos acidentes durante a construção, causando a morte de muitos trabalhadores, fato que espantou futuros hóspedes e por causa disso o projeto foi abandonado. Dizem que o local ainda é mal assombrado pelos fantasmas dos trabalhadores que morreram durante a obra. E por isso, o complexo não foi demolido, pois, segundo tradições asiáticas, locais assombrados pertencem aos espíritos que lá vivem e, portanto, devem ser respeitados. Colemanskop, a cidade fantasma engolida pela areia. Colemanskop foi um dia uma próspera comunidade de mineração de diamantes, mas agora é apenas uma cidade fantasma, onde as casas dão boas-vindas apenas à areia. A cidade do deserto foi originalmente construída quando os alemães descobriram a grande riqueza mineral da região. Construíram-na em um estilo de arquitetura alemã, com um salão de baile, um teatro e o primeiro sistema de trem da África. Quando os mineiros se mudaram, o deserto retomou a cidade. As areias invadiram as casas, cobriram as ruas e lentamente apagaram grande parte dos vestígios de civilização, com exceção das casas elevadas e edifícios públicos. A visão de uma derrocada cidade alemã nas areias móveis do deserto da Namíbia é sem dúvida deslumbrante. A cidade está abandonada desde 1954. O Teatro Orpheum. Dizem que a arte nunca morre, e esta é uma expressão bastante difícil de refutar. Infelizmente, teatros e museus não gozam de tal imortalidade, e se deterioram rapidamente se não forem devidamente mantidos. Foi o que aconteceu com o teatro americano Orpheum, inaugurado em 1912. Inicialmente, ele não estava disponível para pessoas comuns, apenas os habitantes mais ricos da cidade podiam ver as produções no Orpheum, e os ingressos se esgotavam meses antes dos espetáculos. Mas, apesar disso, o teatro acumulou muitas dívidas e em 1959 fechou suas portas. O Estado não teve dinheiro para mantê-lo. Em 1962, o antigo teatro foi convertido em um armazém de tabaco e hoje em dia, uma pequena parte do edifício histórico é ocupada por um supermercado. O resto está vazio, mas qualquer um pode entrar. Muitos dizem que uma caminhada pelos corredores vazios é algo bastante assustador. A ilha de Hashima está localizada a cerca de 15 quilômetros da cidade de Nagasaki, no sul do Japão.
Existem minas de carvão submarinas estabelecidas em 1887, quase 80 anos depois que o carvão foi originalmente descoberto na ilha. Teve sua população máxima nos anos 60 de 5.200 habitantes. Em 1974, quando as reservas de carvão se esgotaram lentamente, as minas foram fechadas e as pessoas foram embora. Permaneceu abandonada até o início dos anos 2000, quando surgiu o interesse pelas ruínas históricas da ilha. O governo restaurou alguns dos edifícios e os turistas são autorizados a visitar Hashima desde 2009. Humberstone. No meio do deserto do Atacama, ao norte do Chile, se encontra essa cidade fantasma. O vilarejo é localizado em uma antiga área de mineração e poucas centenas de quilômetros da fronteira com o Peru e a Bolívia. Seu nome veio do James Humberstone, engenheiro químico britânico que fez fortuna com o salitre, um material muito comum que era retirado de uma crosta rica em nitrato encontrada no deserto, que se usava para produzir fertilizantes. Em sua época mais próspera, a cidade chegou a ter 3.500 habitantes que trabalharam neste ambiente hostil, um dos desertos mais secos do planeta. Com o início da Primeira Guerra Mundial, os ingleses bloquearam as exportações de salitre à Alemanha, o que incentivou a criação de fertilizantes artificiais por parte dos cientistas alemães, que eram mais eficientes, não sendo mais necessário o nitrato chileno. Hoje em dia, Humberstone é uma cidade fantasma. Ninguém viveu ou trabalhou por lá há aproximadamente meio século. Poliana. Poliana foi uma cidade muito próspera em Abcásia, habitada por cerca de 15.000 pessoas. E a principal fonte de renda era a exploração mineira. Mas com o grande conflito desta república autônoma travada contra a Geórgia, iniciada em 1989, a população diminuiu drasticamente, contabilizando cerca de 200 moradores no máximo. Hoje ela está abandonada, assim como diversas outras cidades da região. Kolmaskop, Namíbia. No deserto da Namíbia, um grande deserto na África do Sul, há uma pequena cidade chamada Kolmaskop. Kolmaskop já foi um destino em expansão depois que os diamantes foram descobertos lá. Mineiros chegaram a centenas para fazer fortuna. Kolmaskop agora parece com algo fora de um filme pós-apocalíptico. Poeira e areia foram derramadas em todos os edifícios, cobrindo tudo. Mad Max se sentiria em casa ali. E ao contrário de algumas das outras cidades fantasmas que estamos discutindo, o governo local não é contra as pessoas que visitam. Se você gostaria de andar por construções assustadoras, vazias, que a natureza tomou de volta agressivamente e já começou a apagar da face da terra com os ventos fortes e areias em chamas, sinta-se à vontade para visitar. Nós, porém, preferimos não visitar a versão do parque temático de como será o mundo daqui a 100 anos. Você caminha pelas ruas da cidade e não vê ninguém. As infraestruturas, construções e o comércio estão abandonados. As ruas vazias, a vegetação toma conta e nunca houve tanto silêncio. Parece que as pessoas foram abduzidas ou algo do tipo. Tratam-se das cidades fantasmas. Número 3, Craco, Itália. Craco, fundada há mais de 1000 anos, durante muitos séculos o principal meio de vida dos habitantes era a agricultura. Durante a segunda metade do século XIX, as terras da cidade pioraram e ficaram tão pobres que a crise agrária era simplesmente evidente. Muitos moradores tiveram que deixar suas casas em busca de um lugar melhor para a vida. Em meados do século XIX, em Craco, viviam mais de 2.000 pessoas. Nos anos 50, a população da cidade diminuiu 2 vezes. Nos anos 60 do século passado, a cidade foi completamente abandonada. A cidade está localizada em uma rocha alta. Portanto, os visitantes podem observar não apenas monumentos históricos de valor inestimável, mas também admirar a paisagem circundante. Bode.
A cidade fantasma do faroeste. Grande exemplo de cidade fantasma. Bode absolutamente espantosa. A Boom City, de mais de 2.500 metros de altitude, em Serra Nevada, foi um polo de mineração durante a Corrida do Ouro, e no seu auge, na década de 1880, foi supostamente uma das maiores cidades da Califórnia. 65 saloons enfileiravam-se por milhas de poeiras ao longo da sua rua principal. Além da grande produção de cervejas, Bode desenvolveu e tornou-se uma cidade repleta de características de cidade grande, como igrejas, hospitais, 4 postos de bombeiros e até mesmo uma Chinatown, bairro de moradores chineses. Os visitantes são livres para caminhar pelas ruas desertas da cidade, construída em ouro e esperança. A cidade está abandonada desde 1942, embora a última edição do jornal local, The Miner Bode, tenha sido impressa em 1912.